passado, semana como foi. Mais uma triste notícia, né, para essa semana, mais uma perda, né, da cantora Tina Turner. Eu particularmente, assim, sempre gostei do trabalho dela. Quando ela esteve no Brasil, eu fui para vê-la, gente, maravilhosa, maravilhosa. Bom, mas estamos aí para isso, né? Para viver com intensidade, deixar as marcas, deixar uma digital daquilo que de bom que cada um pode fazer, que cada um pode realizar. E acho que é essa consciência de que o que é que, de que forma vão se lembrar, de que forma vão se lembrar de mim, o que de tão firme e forte, né? Porque enquanto a gente está vivendo, muitas vezes nós não temos dimensão do que aconteceu ou do que estamos fazendo. É aquela velha história, né? Quando morremos, todo mundo vai falar: ela era tão boa. Pelo amor de Deus, não faça isso. Fale enquanto está vivo. Fale enquanto está com você, enquanto está compartilhando. Porque é na convivência que aprendemos. E temos vários mestres para nos ensinar. Todas as pessoas que conhecemos ao longo da nossa vida, que compartilhamos por um momento, porque às vezes a gente tem uma convivência aleatória de 1 minuto, 5 minutos, e que a gente não esquece jamais, porque as palavras que foram trocadas, elas foram realmente de muita ajuda. Como também existem as palavras de muita ofensa. Então esses mestres nos mostram, né, o que temos que aprender é na convivência. Mas muitas vezes a gente não quer aprender, se recusa, né, a conviver. Gente, a grandeza está no caminho. Esta é a vida, o nosso caminho, aquilo que fazemos. Mas como entender a vida, como é que o mundo funciona? Porque às vezes a gente se debate em cima desse tema, né? Afinal de contas, o que é? Mas a primeira coisa a entender sobre a vida é conhecer o caminho. Hoje nós temos aí, né, essa mídia que nos ensina qual o melhor caminho que a gente chega no nosso destino. Mas para isso nós temos que vivenciar esse caminho, entrando em contato com aquilo que é muito bom e com aquilo que é muito ruim. Temos que aprender a apreciar o caminho, verdadeiramente o caminho, como ele é, o que ele tem de bom e o que ele tem de ruim. São essas duas vertentes que nos norteiam, o bom e o mal, o amor, o ódio, esses opostos, esses extremos, a alegria e a tristeza, que nos faz perceber como é que nós estamos lidando no nosso caminho. E só o coração, a vivência, pode abocanhar, pode conter, pode guardar todas as coisas que nós possamos vivenciar. E é a partir daí que nós fazemos as nossas escolhas. E sofremos exatamente a influência daquilo que experimentamos. Se foi bom, sofremos a influência do bom. Se for ruim, sofremos a influência do ruim. Sim, as nossas alegrias e as nossas tristezas. É como se tivéssemos, gente, no alto, nós vamos aprendendo, vamos subindo uma montanha na vida e chegamos no seu topo, que é o mais alto que tem na vida, em que nós vamos colhendo as nossas experiências, os nossos aprendizados para chegarmos ao topo. E depois
temos que descer. O exemplo mais famoso que eu conheço de descida de montanha é a de Moisés. Porque quando ele desceu da montanha, ele trouxe os 10 mandamentos. Então é preciso pensar nas nossas ações. E na maioria das vezes, elas são repetitivas, são sem sentido e nos distancia de tudo, principalmente dos bens naturais. Galgar essa montanha e chegarmos ao topo, aproveitando os nossos aprendizados, é importante. Inclusive, gente, tem um filme. Eu até quando comecei a pensar nessa história de subir a montanha, que é o que acontece conosco, tem um filme que vai a dica. Eu não sei te dizer em que plataforma tá, mas no YouTube tem tudo, né? Então dá uma xeretada. O monge desce a montanha. Ilustra bem isto que nós estamos conversando, que no apogeu do aprendizado ainda falta alguma coisa por aprender. E nesse filme retrata bem isso. E nessa história inteira acabei encontrando assim riquezas. De que como é difícil subir, aprender dia após dia. Mas qual é o objetivo de tudo isso? O quê? Pra quê? Porque muitas vezes a gente não vê utilidade naquilo que se faz. Pra que eu vou fazer isto? Por que eu vou fazer aquilo? Por que eu vou? Por que isso? Nós sempre questionamos nos porquês, nas razões. Por que eu vou aprender isto? Por que eu tenho que ensinar aquilo? Ou o que eu vou fazer com tudo isto? Num determinado momento da vida, a nossa parede está cheia de diplomas. Todos eles. Mas falta alguma coisa ainda para aprender. Porque temos sempre algo para aprender. Aí eu encontrei uma historinha na mitologia grega. Ela tem até muito a ver tanto com o filme quanto, enfim, né? Que é de um certo cidadão chamado Sísifo. Nome esquisito, não, mas da época, mitologia grega. Esse Sísifo, ele vivia aprontando. Ele levava uma vida assim, em que o egoísmo dele era uma constante. Tudo ele queria levar a vantagem. Em tudo. Então ele enganava, ele burlava, ele mentia. Era uma vida assim de tumulto. Depois vocês também dão uma olhadinha aí no Sísifo. E ele sempre escapava das punições. Era incrível, gente. Ele sempre achava um jeito. Mas teve um momento em que ele foi pego. Mas como? Que punição que poderia ser dada ao Sísifo? Que era encontrar o motivo da própria vida. Então ele foi condenado a levar uma enorme pedra montanha acima. Ele tinha que carregar a pedra até lá em cima, no topo da montanha. Só que quando ele chegava lá, a pedra rolava montanha abaixo. E lá ia ele de novo levar a pedra montanha acima. E na história, na mitologia, ele foi condenado à eternidade de fazer isto. Encontrar o objetivo, o porquê. E depois nós tivemos, ao longo da história, várias situações, até políticas, né? Disse o Camus, Alberto Camus, grande filósofo,
E ainda ele comparou isto à classe trabalhadora que só faz o esforço de trabalhar todo dia, mas não tem sentido nenhum, ele tem que continuar fazendo só para continuar sobrevivendo. Tem uma série de que aproveitam exatamente essa história do Sísifo. Então, as razões por que fazemos, por que e como, está na ação, está na visão, está no aprender contínuo. E sempre é tempo de aprender, e sempre temos alguma coisa para aprender a cada dia. Pode ser até uma tarefa que a gente se impõe. Todo dia eu tenho que aprender alguma coisa, seja qual for, sabe? Se for trocar uma lâmpada, apesar que aqui eu não consigo trocar lâmpada, porque tudo de LED, aquelas compridinhas, eu não tenho nem como. Mas se precisar aquelas de rosquinha, eu ainda troco. Mas é aprender alguma coisa. E você descobrir o que você está aprendendo naquele dia. Esta é a grandeza do caminho. Este é o propósito daquilo que chamamos de vida. Subir a montanha adquirindo os conhecimentos para colocá-lo no serviço, para colocá-los no equilíbrio, para colocarmos nas relações, nas atenções que temos que fazer. A vida consiste nisso. Para que quando? E o momento certo em que tivermos que usar os nossos conhecimentos, em que vamos buscar mais conhecimentos, porque todos nós atingimos. Eu concluí a faculdade, eu cheguei no topo. Eu tenho que descer, porque senão eu vou ficar lá em cima. Eu e o diploma, para colocar a serviço, para colocar à disposição, para que não só eu possa ser melhor, mas possa ajudar as pessoas a refletirem sobre as suas próprias vidas. E achei um poema do Afonso Santana, em que chama assim: como se desce da montanha. Essa montanha do conhecimento, essa montanha, cheguei, agora não tem mais nada para fazer. Como é que se desce da montanha? Eu tomo a liberdade para ler para vocês, eu achei top. Não é mais fácil nem menos perigoso do que subir. É diverso. Se olharmos de fora, os gestos podem parecer mais lentos para quem desce. Ao contrário, a sensação não é de vertigem, é de complemento. Subir foi demorado, descer é outra arte. É como Sísifo do outro lado do monte estivesse. Descer com uma pedra nos ombros pode ser leve. Lindo. Subir é difícil. Descer também não é fácil. Assistir apenas, vão haver as deduções. E a vida não pode ser vista sem sentido. Ela tem que ter uma finalidade. Repensar os nossos gestos, repensar o nosso dia a dia, as nossas ações, as nossas palavras. Sim, as palavras que a gente usa no dia a dia é o que dá o significado em ser bom, ter boas ações, ter bons pensamentos e ser útil. Gente, muitos de nós já chegamos ao topo da montanha e o descer para trazer tudo que adquirimos. E adquirimos aquilo que falta. E no filme, o jovem protagonista, ele já tinha aprendido tudo.
Até que o mestre disse: agora é hora do aprendizado maior. Por isso você tem que descer a montanha. Que é a convivência, que é o estar com este grande mestre, que são os encontros que nós temos na vida. Vamos descer a montanha, vamos buscar novos aprendizados, vamos ensinar, mas muito mais, vamos aprender. Descendo a montanha. Pensa nisso. Beijo, boa semana.